Fala galera que curte, que acompanha o Planeta Caminhão. Finalmente nós vamos falar de um assunto que há muito tempo estava de certa forma adormecido no Planeta Caminhão, que é a construção do Fordão. Até falando um pouco para vocês que nos seguem aí, para vocês que são fiéis aí à audiência já esses 4, que agora vai dar 5 anos, né? A gente teve uma surpresa na metade do ano passado, que foi justamente quando aconteceu a enchente na Mercedes. Acho que você lembra disso, né? Rolou muito na internet. Essa enchente acabou pegando nós também, né? Essa foi a verdade. Então, o nosso galpão ficou cheio com mais de 1 metro de altura. E N coisas aconteceram ano passado e a gente teve que se levantar. E agora voltamos a falar do assunto. Fordão também ficou se banhando ali na enchente, né? Assim como outros componentes. Mas agora o assunto começa. E esse, na verdade, é o primeiro programa para falar da customização do Fordão, né? Para isso a gente está aqui com o Júnior Chapado, né, Julinho? Isso aí, Sérgio. Vamos montar esse negócio, né? Pô, mano, vamos sair essa ratoeira, né, mano? Finalmente, hora, né, da cara? hora, né, irmão? Vamos aí, vamos montar, né? Todo mundo conhece os caminhões do Júnior Chapado, né? Todo mundo sabe as naves que você faz. Mas agora é o seguinte, né, cara? Essa é meu Mercedesão aí, que todo mundo sabe, né? Tem até Mercedes na sala de casa. Mas o desafio agora é montar um Fordão nave. E eu sei que você pensa diferente de mim, então vai ter muita treta, vai ter muita discussão para a gente montar o Fordão da NASA, né? Me fala um pouco aí, como é que você acha que tem que ser esse Fordão? Sérgio, esse Fordão é o seguinte, né, mano? Eu já falei pra você, né, mano? A opinião, assim, meter o eixão. Eu não mexia com paralama, né? O que, paralama da frente? Paralama dianteira ali eu não mexia. Não, só... tem que bombar, não, então, tem que bombar. Aí, tá vendo? Já começa daí, já começa da frente. Não, já... não. Então, peraí, antes da gente falar do caminhão, vamos falar do motor, né? Na verdade, assim, a gente foi lá para a Argentina e acompanhou o nascimento do motor do Fordão. Claro que para um projeto nessa desse tem que ser o 6 cilindros em linha mais potente oferecido no Brasil. Então, o motor do Fordão, que a gente ainda vai discutir onde a gente vai colocar, porque a gente também discorda. Né? Então, vamos lá ver o nascimento do motor do Fordão, que é um Cursor 13, 560 cavalos da NASA. Vamos lá! Fala pessoal, estamos aqui diretamente da fábrica da FPT, que fica aqui em Córdoba, da Argentina. Aqui são fabricados os motores Cursor 13. Na verdade, esse aqui é um Cursor 13 que está aqui em ferro fundido. E ele vai se transformar no Cursor 13 de 560 cavalos, que é justamente o motor que a gente vai equipar a nossa nave. Claro que ele é o 6 cilindros em linha de 13 litros mais potente do Brasil. Então a gente está partindo de uma boa base para o nosso projeto. Claro que a ideia depois é melhorar algumas coisinhas. Mas aqui nós vamos acompanhar cada detalhe da fabricação. Para você que gosta de caminhão, você não pode perder essa série que é toda a montagem, toda a fabricação do motor, desde aqui até embarcar ele para ir para o Brasil, para equipar nosso Fordão. Vamos lá! Bom dia, Sérgio. O que a gente faz aqui é a fabricação de motores da marca FPT. Eles são fornecidos para caminhões e máquinas agrícolas. E o início do motor, o início de um procedimento de fabricação de motor começa com o bloco. O bloco é a parte mais importante do motor e nesta operação que a gente vai olhar aqui, o bloco chega do nosso fornecedor em bruto. E nessa máquina que a gente está olhando aqui na nossa espalda, é a primeira operação de usinagem que o bloco vai sofrer. Como você pode olhar, toda a superfície do bloco ela é bruto, não tem uma rugosidade específica que o nosso desenho precisa. Após a primeira operação de usinagem, a gente vai olhar e vai perceber um primeiro acabado, um semi-acabado, que após 4 operações, aqui a gente vai olhar 4 postos de operação de trabalho, que o bloco saindo da última operação, ele vai ficar pronto para começar a montagem das outras peças importantes do motor. Perfeito. Acompanha para aqui. Esse é o 13, né? Esse é o nosso. É o 13, é o nosso. Exatamente, é o nosso. É o mais grande que a gente faz aqui. Né? O procedimento de usinagem
A máquina de usinagem ela tem duas etapas. A primeira etapa, o carregamento do bloco no gabarito de pré-apresentação para o início do usinagem. Como você pode olhar aqui, ela fica aguardando, mientras na espalda do bloco a máquina já está trabalhando, ou seja, o bloco depois faz um movimento de rotação, sai o bloco final e começa com o bloco em bruto. Continuamos para... Essas 4 são etapas ou não, ela faz tudo aqui? Não, são etapas. Tá. O acabamento, você não pode fazer uma usinagem somente numa máquina. Ok. Porque precisaria de ferramentas particulares nessa máquina que a gente não consegue montar tudo numa sola. Ok. Após aquela primeira operação, você já pode perceber que o bloco tem uma diferença de terminação superficial. Sim. Você pode olhar aqui a viruta que ela é retirada do bloco. Então, após a operação 10 que a gente fala, temos o primeiro processo de usinagem. Ok. Para conseguir uma peça final, ele precisa de várias operações. À medida que a gente vai olhando, vamos a conseguir novamente uma operação de terminação, a bancada do motor. A gente sempre está falando de um cursor 13. Começamos falando de um cursor 13 e hoje a nossa produção é sempre 100% cursor 13. Bancada do motor, aqui a gente faz o casamento com aquela peça que fica embaixo do bloco. Ok. E a gente vai olhar como é o procedimento de montagem dela também. Ok. Vamos por aqui. No final de cada uma das operações, a gente faz um controle de metrologia para olhar se a operação foi feita com qualidade ou não. Ok. Dessa forma, a gente tem todo o procedimento controlado. Ok. Se temos algum comprimento fora da especificação, a gente imediatamente faz correções na máquina. Perfeito. Continuamos falando de um cursor 13. A gente já pode perceber que o acabamento já é muito melhor. Aqui temos onde fica a guarnição, a junta do cabeçote. Nas operações anteriores, você podia olhar que ela ainda ficava em bruto. Sim. Ele está guardando, retirar a última operação do bloco. Aqui, com essas 4 máquinas, a gente já consegue fazer todas as operações que a nossa peça precisa. Perfeito. Quando a gente termina a primeira operação, eles vêm para aqui, numa outra operação que a gente fala de casamento. Ok. Lembra do bloco inferior? Lembra que eu te falei do bloco inferior? Sim. Bom, o bloco inferior tem a semicircunferência da bancada, que o bloco do cursor 13 precisa. Ok. Aqui a gente está olhando um bloco ainda em bruto. Sim. Mas após o casamento, que o nosso operário ele faz a montagem de cada um dos parafusos que a gente precisa, ele faz a criação do eixo principal do motor, que depois a gente vai fazer um segundo processo de usinagem, que ela é feita nessa máquina. O operário termina o procedimento de casamento da parte inferior do bloco, com o bloco. Você vai olhar que tem todos os parafusos de fixação. Sim. E nessa máquina que a gente tem aqui, ela faz a usinagem do eixo principal do motor, onde fica o virabrequim. Perfeito, perfeito. Finalizada essa operação de usinagem, o bloco já fica pronto para ingresso da linha de montagem. Perfeito. Ok? Ok. Continuamos, Sérgio, numa das partes importantes do motor, que para nós é o cabeçote. Sim. O cabeçote, mesmo que o bloco, a gente recebe o cabeçote fundido em bruto, você pode olhar a rugosidade que ela tem. Sim. Tem a rugosidade própria da fundição do fornecedor. Certo.
nessas operações que a gente vai olhar aqui, mesma quantidade que o bloco, são 4 operações, ok. onde o cabeçote ele vai sofrendo diferentes etapas de redução de rugosidade até obter a nossa rugosidade própria do desenho. Perfeito. Então, como mesmo procedimento da máquina do bloco, as nossas máquinas elas trabalham num sistema de rotação. Você monta uma peça, ela fica preparada para o procedimento de usinagem, mientras a máquina já está trabalhando no outro lado. Perfeito. Depois, o operário retira a peça Ok. final, porque ela já fez essa rotação. Perfeito. Novamente, uma das operações que o cabeçote ela sofre até chegar à peça final. Você já pode perceber, após a nossa primeira operação, que ainda temos superfícies em bruto, mas diferentes fases já num procedimento, numa terminação melhor. E aqui ele já recebe a gravação também. Ela já faz exatamente a codificação do tipo de motor que precisa esse cabeçote. Perfeito. Novamente, já o cabeçote a gente usinou a parte esquerda, direita e uma face lateral, as faces laterais. Na operação final, você vai olhar que a parte da superfície, a gente também vai fazer a usinagem dela. Perfeito. Você pode olhar como a nossa máquina trabalha. Vem para aqui. Aqui temos uma janela, porque você imagina que o procedimento de usinagem, ela precisa de um líquido refrigerante todo o tempo para evitar o aquecimento da peça. Certo. E esse líquido refrigerante, ela bate a janela, mas temos um espaço que ela não tem essa batida do refrigerante. Você pode olhar aí como é o procedimento. Cada uma das máquinas ela precisa de muitas ferramentas, porque imagina, tem que usinar diferentes diâmetros de furo, com diferentes tipos de rosca. Então, desse lado da máquina, você pode olhar como a máquina escolhe cada uma das ferramentas, que já ficam seteadas no computador da máquina. Ela escolhe e depois faz o procedimento de usinagem. Era muito interessante como faz. Você pode olhar que tem diferentes tipos de ferramentas. Então, vamos lá. Vamos. Usinagem final. Pronto. Você já pode olhar que na parte onde são montadas válvulas, molas de válvulas, ela já fica usinada. A face onde a gente fala a parede de fogo, onde tem assentos de válvula, tudo a montagem de peças que são casadas com o bloco. A gente precisa de colocar uma junta para fusar o cabeçote, que a gente vai olhar depois o procedimento de montagem. Bacana. E a gente consiga fazer o que a gente fala de long block, o bloco mais as peças principais do motor. Perfeito. Maravilha. Olha a superfície, a diferença da... Maravilha. E aqui a gente consegue finalizar a operação do cabeçote. Maravilha. Sérgio, como eu te falei, todo o procedimento que a gente faz aqui na planta, ele precisa ter um controle de qualidade. Esse controle de qualidade, a gente controla diferentes rugosidades do bloco. A gente já pode olhar que o bloco aqui fica casado com aquilo que a gente fala, a peça embaixo do bloco, Sim. toda parafusada. Você vai perceber que aqui a temperatura é diferente. A nossa sala de metrologia ela precisa ficar perto de 21 graus. Por quê? Porque os comprimentos, o aço, ela tem diferentes comportamentos com calor e ela dilata. Toda a peça, para ter um procedimento de medição, ela precisa ficar uma certa quantidade de horas estável numa temperatura para que
a medida da peça seja certa. Tem que lembrar que aqui a gente está falando de micrões. É uma quantidade muito pequena. E qualquer tipo de erro de temperatura, ela vai dar um erro na medição. Entendi. Então, a peça, como é o procedimento? A peça chega da linha, ela, se não me engano, uma cada 10, fica aqui uma certa quantidade de horas. Nossas pessoas de meteorologia, elas aguardam o procedimento de estabilização. Após isso, elas montam na máquina de medição e fazem a medição. A medição tem diferentes profundidades da medição. Você pode fazer um controle superficial, somente uma quantidade pequena de pontos, um controle médio, uma quantidade maior, e um controle profundo. O 100% das operações que são feitas aqui na planta são controladas. Aqui a gente pode olhar o cabeçote, que ela já fica pronto para ser medido. O computador já tem carregado o programa e ele sozinho faz o controle de diferentes pontos dentro da peça. Sérgio, como eu falei, uma parte importante dentro do procedimento de montagem do cabeçote, após o procedimento de usinagem da peça sozinha, a gente monta a guia da válvula e a sede da válvula. Ah, perfeito. Após essa montagem, vamos a ter um outro procedimento de usinagem, onde a gente faz usinagem somente de uma só vez, porque a gente tem que manter a concentricidade da guia e da sede. Vamos olhar lá como é o procedimento. Perfeito. Nessa máquina, você já vai olhar que o cabeçote ela já tem montado. Sim. Aquele pino é a guia da válvula. A guia, perfeito. O comprimento dela é um pouco mais longe. Ela é montado dentro Perfeito. da válvula, do cabeçote. Essa máquina ela faz o procedimento de usinagem, porque é muito importante manter a concentricidade entre o anel do apoio da válvula e a guia. Perfeito. É muito importante, é uma das coisas importantes dentro da qualidade do nosso processo. Bacana. Vamos para lá. Olha aqui, o cabeçote ele já tem montado o anel que é o apoio da válvula, duas válvulas de admissão, duas válvulas de escapamento, Perfeito. 6 cilindros. Sim. Então, após esse processo de usinagem, temos o 100% de controle das peças. 100%. 100%. A qualidade ela sempre é garantida porque é o 100% das peças. Certo. O procedimento de controle, o gabarito de controle é a última tecnologia, mesma utilizada na Europa, a mesma. Uma parte importante dentro da qualidade de um procedimento de usinagem é o lavado das peças, a lavagem das peças. Para não ter nenhum problema no funcionamento da vida útil do motor, a gente precisa retirar o 100% de todas as partículas que é gerado no procedimento de usinagem. Você imagina que são pequenas partes de aço que ficam dentro das galerias, das sedes de refrigeração, de aquecimento, de água. Então, a peça ingressa e tem um robô que faz injeção de água em cada uma das galerias e temos um ciclado que ele já é garantido que a gente retira o 100%, da viruta. O processo é todo feito por robôs. O robô, sim. Lembra que eu te falei que a gente faz o procedimento de usinagem do eixo principal do virabrequim? Sim. O cara aqui, após o procedimento de montagem, ele faz o controle 100% do comprimento do diâmetro onde fica a bronzinha do motor. O dispositivo ele faz a aquisição de dados, é um dispositivo pneumático, ele controla com o equipamento, se tudo dá certo, retira e vai para frente. Uma particularidade que tem o nosso motor, que é o Cursor 13, ele precisa de montagem das camisas. Perfeito. Por quê? Porque o próprio bloco, ele não tem a camisa. Então, o que vamos olhar agora é a montagem das camisas. Perfeito. Você já pode olhar naquela mesa, o operário está fazendo a preparação. Perfeito. A camisa precisa de um anel de plástico, que a gente fala de O-ring.
fazemos montagens de uma por uma e depois fazemos um controle. Perfeito. Uma particularidade importante é que o Cursor 13, para fazer a montagem da camisa, ela precisa de um comprimento muito pequeno, ou seja, a montagem, a face do cabeçote com a face da camisa, ele é um comprimento que tem que ser controlado no 100%. Perfeito. Porque imagina que depois apoia o cabeçote e não pode ter nenhuma interferência. Perfeito. Aqui a gente vai olhar um motor Cursor 13 sem camisa e após a operação de montagem, a camisa. Olha só. O comprimento que eu te falo é aquele. Sim. E esse está pronto para ir para a linha? Sim. Pronto. Ok.